Vamos lá. Seguindo aí, página de número 3, seguindo. A palavra poesia está presente no Antigo Testamento. Aqui, ó, aqui, vocês vão ver uma informação que normalmente vocês não veem. Eu coloquei algumas palavrinhas em hebraico aqui, vou traduzir para vocês. Já traduzi no caso, né? Como que é o nome da mesmo? Senhora? Eu? É? Maria. Irmã Maria. Fala, professor, não sei o hebraico. Aqui ninguém sabe o hebraico. O hebraico aqui, o grego, ninguém sabe. Eu cito normalmente para poder trazer luz e normalmente eu traduzo a palavra. Pode ficar tranquilo. Eu coloco o hebraico, coloco como se escreve em língua portuguesa e depois eu explico. Normalmente os cursos de teologia não colocam hebraico, não colocam grego. Está aqui, ó. Temos aqui pessoas que estudaram teologia. Mas por que eu coloco? Porque não tem como você entender, por exemplo, o livro de Provérbios, se você não entender. Está escrito Provérbios de Salomão. O livro começa como Provérbios de Salomão. Se você não souber qual é o termo usado para provérbios, você não entende que de fato é provérbio no hebraico. Você vê, a palavra poesia não aparece no hebraico, mas você tem pelo menos duas palavras que seriam uma espécie de sinônimo à poesia no hebraico, ou paralelo. Vamos lá. Muitos autores sugerem que algumas palavras hebraicas, como o exemplo, mismor, no hebraico seria mitzmor. Mitzmor. Esse termo aparece em muitos salmos antes do nome do autor. Por exemplo, Salmo de Davi, Salmo de Salomão, Salmo de Moisés. Qual é a expressão salmo para no hebraico? Mitzmor. Mitzmor quer dizer salmo. E mitzmor é poesia. Salmo é o que? Poesia, é o cântico. Acharam aí? Página 3. Está aí. Depois que a gente terminou a palavra poesia, está no Antigo Testamento? Está presente? Achou? Acharam aí? Sim. Vamos lá. Esse termo aparece em muitos salmos antes do autor. Você tem em hebraico aí, ó. Em hebraico seria Mitzmor le David. Mitzmor le David. Que seria assim. Le David. Você está vendo que aí está o contrário? Só para quem não sabe, uma característica importante. O hebraico é escrito da direita para a esquerda. Tá? Aí, ó. Você tem aí, ó. Mitzmor le David. Aqui, ó. Eu vou colocar na maneira como se escreve por escritos. Na mão, no caso, né? Mitzmor. Ó, aqui seria Mitzmor. Aqui é da direita para a esquerda. Na mão, aqui seria Mitzmor. Ó, M e Mitz. Esse aqui no caso é um E, outro M. Esse tracinho aqui tem que estar presente porque aqui no caso você tem o O, é o O e o E. Mitzmor, Le Davi. Seria o que? Salmo de Davi. Da direita para a esquerda. Mitzmor, Le Davi. É separado aqui. Ó. Aqui é Mitzmor, Le Davi. Em português. Vamos colocar a português. Vamos usar a português agora. Mitzmor. Fica tranquilo, meu amigo. Ninguém sabe isso aqui, tá? Isso aqui eu não dei hebraico aqui ainda, porque o curso não pede, mas Le Davi. Ó, aqui, ó. Seria o quê? Mitzmor Le Davi. É da direita para a esquerda. Salmo de Davi. Você demorou quantos anos para aprender essas letras? Alguns anos, ainda aprendo ainda. Sério, ó. Eu aprendo ainda. Não tem mais de 5 anos e ele já faz. Não adianta. Aqui, esse estudo, isso aqui é coisa para a vida inteira. Não adianta. Você esquece. Quem não lida, é uma língua morta. Quem não lida constantemente com isso, esquece. Eu esqueço. Eu tenho que, às vezes, olhar.
Eu identifico, se eu olhar pela Bíblia hebraica, eu consigo lá, mas nem sempre essa é a tradução. É só para vocês entenderem. Essa palavra mitzvot seria correspondente à poesia. Traduzido Salmo. Salmo de Davi. Lê Davi. Davi, aqui no caso, D-A-V, que seria o V-I, e D. Lê Davi. Salmo de Davi. Em hebraico, que é hebraico, tá? Só para vocês verem como que a língua hebraica é linda demais. Queira Deus me desse sabedoria para poder ensinar um pouquinho de hebraico para vocês. Eu não sou muito bom no ensino de línguas, né? Você tem que ter uma capacidade um pouquinho melhor do que a que eu tenho para poder ensinar língua. Ensinar teologia é uma coisa, ensinar língua é outra coisa. Mas a língua hebraica ela é linda demais. Ela é teologizada. A palavra ela tem força. Por exemplo, pega Elohim, a palavra tem força. Ela tem força, está presente. Bereshit, no princípio, ela é forte. É o Bereshit, no princípio, ela é forte. Ela traz verdade para o cara. Toda língua traz uma verdade por trás das suas palavras, mas o hebraico ele traz mais. Ele é muito forte. Então você tem, de novo, na apostila, Salmo de Davi. Outro termo seria Mishlei. Mishlei. Esse termo pode significar provérbio. Mas você tem, é o termo usado para se referir ao nome do livro de provérbio na Bíblia. Na Bíblia hebraica, ó, Bíblia hebraica, Stuttgartensia. O que seria essa Bíblia hebraica Stuttgartensia, professor? Stuttgartensia é o nome da Bíblia hebraica em alemão, né? Em alemão, o código, existe um código, né? Cada escrito hebraico e grego tem um código. Por exemplo, você vai usar um texto em hebraico. Qual é o código desse texto? O nome seria Stuttgartensia, que foi dado, se eu não me engano, acho que tem a ver com a pessoa que fez a Bíblia. E você tem P. Leningrado 19, que seria o código do texto. Código do texto. Então é o que a gente usa. A Stuttgartensia seria o código dela, seria o P. Leningrado 19, que é o código dela. Então esta Bíblia traz Mishlei no hebraico. Seria o nome do livro provérbio na Bíblia hebraica Stuttgartensia. Pelo menos nessa Bíblia Stuttgartensia, que está em hebraico, que é o texto que é usado para fazer o seu Antigo Testamento. O seu Antigo Testamento é traduzido dessa Stuttgartensia, entendeu? Que é o nome da Bíblia em alemão. Lógico que ela está em hebraico, mas ela é uma Bíblia feita na Sociedade Bíblica Alemã, que é usado para poder fazer a tradução bíblica. Tá? O comentário de esperança é bom, né? Também vai trabalhar essas questões. E também aparece no primeiro verso do livro, por exemplo, aí ó, você tem a Mishlei Shelomon. Mishlei Shelomon. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui na lousa. Aqui isso aqui seria Salmo de Davi. Agora vamos colocar Mishlei Shelomon. Vamos lá. Se isso aí é arredondado, meio quadradinho, assim é a maneira como você faz, tá? Não vai ficar perfeito como está aqui no hebraico, tá? Mas quando vocês estudam, tem que aprender a fazer certinho? Não, certinho não, necessariamente não. Porque cada professor às vezes vai colocar de uma maneira. Então, nem sempre vai estar igualzinho. Esse hebraico é o quadrático, né? É isso, é chamada de língua quadrática, né? Língua quadrática, ou língua desenhada. Né? Seria isso aqui? É mais difícil que japonês. Mais difícil de quê? Japonês. Então, japonês também é língua desenhada. Quem aprende fácil mandarim japonês, né? Então você tem aqui, Mishlei. Ó, Mishlei. Aqui seria o N e o Shin. É o Shalom. Shalom, né? O E. Esses dois aqui tem dois tipos de E, no caso hebraico, aqui chama Mishlei, que é o L, Lei. Mishlei, Shelomon, que seria Salomão. 22 consoantes, né? 22 consoantes, hebraico. E é os pontinhos das consoantes, né? Aqui ó, aqui é consoante, aqui é vogal. Ó, esse pontinho aqui é vogal. Aqui é vogal. Esse aqui, ó, vogal. Aqui, consoante. O que é essa expressão de falar difícil em grego? Quando
fala uma coisa que você não tem que falar, você está falando grego? Porque o grego é uma língua difícil, mas se o hebraico é mais difícil ainda. O grego, ele está próximo da nossa língua. A nossa língua vem da raiz grega também. Agora, o hebraico é muito distante, a gente está muito distante, que é a língua morta. O hebraico de hoje, de Israel, é chamado o hebraico Yiddish. Hebraico Yiddish. Não, aliás, Yiddish não, seria o Demotique. Hebraico Demotique. É língua semita, né? É, língua semita, chamado hebraico Demotique. O hebraico moderno de agora que fala em Israel é chamado hebraico Demotique. Não, esse daqui é bíblico, né? Esse aqui é chamado hebraico massorético. O aramaico é um pouquinho diferente. O hebraico vem do aramaico. O aramaico seria a língua de Salomão, de Abraão. É antes, né? Aramaico vem de arameu, arameu, aramaico. Hebraico vem de hebreu. Qual é o primeiro homem chamado de hebreu na Bíblia? Qual foi o primeiro homem que recebeu o título de hebreu na Bíblia? Abraão foi o homem que vem do hebraico Eber, aquele que vem da lei do Rio. Tem um texto de Daniel que é escrito em aramaico. Tem parte da Bíblia que é aramaico. Bem pouquinho, mas tem. Abraão é o chamado nome hebreu. Por isso que vem hebraico. Hebraico vem de hebreu, de Eber. Falou. O senhor estuda o moderno? Não, estudo bíblico. O moderno para mim não tem muito interesse, né? É mais o bíblico mesmo, porque é o que eu lido no dia a dia. Por isso que a gente consegue dar umas rabiscadas, né? Mas você aprendeu o moderno? Não, o moderno não tem as vogais. Os modernos não tem. Se você pegar, por exemplo, Elohim, você pegar na Bíblia, vem as vogais. Se você pegar o moderno, não tem vogal. Que é chamado de língua consonantal. Vou falar sobre isso aqui. Língua consonantal. O hebraico é chamado língua só de consoantes. São 22 consoantes. Esses símbolozinhos aqui foram criados para poder facilitar a leitura bíblica. Por isso, chamado de texto massorético. Quem fez essas sinalizações são os massoretas. Tudo isso a gente ensina, por exemplo, introdução à língua hebraica. Um dia eu dou para vocês. Só estou colocando só para vocês verem e vocês se apaixonarem. Eu sou apaixonado. Por mais difícil que seja, eu sou apaixonado. Pô, mas nessa língua moderna aí dos judeus lá, sim, eles colocam desse jeito em cima ou nos símbolos embaixo? Não, eles colocam só essa parte de cima. Esse daqui não tem. Ah, mas não é que nem esse que você falou que é. É parecido com esse aqui. Não, aqui você já está meio que traduzindo isso. Aqui? Isso, não é assim. É, mais ou menos. Só que eles sabem, as vogais eles conseguem ler. Quando eles pronunciam, eles colocam vogal. Quando falam, Shalom, 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 Shalom Elohim, Shalom Yahvé, Yahvé Shalom. Eles falam a vogal falada, mas lendo, escrito não sai a vogal. Só escreve consoante. Então a vogal está subentendida quando eles falam. O que é escrito aí? Vamos lá. Deixa eu terminar. Vocês não deixam eu terminar. Deixa eu terminar. Ficou uns 10 anos só para fazer essa introdução. Ó, vamos lá. Aqui está escrito Mishlei, Salomão, Provérbio e Salomão. Tá aí, ó. Provérbio e Salomão. Aqui, ó. Lá com aquele ambiente que você falou uma vez por ano, eles escrevem assim? Sim. Ó, isso é um E e isso também é um E. Mishlei, Shalomão. Seria no caso, seria assim, ó. Shalomão. A garganta. É chiado, tem chiado e tem Shalomão. Shalom e Shalomão. Mishlei, Shalomão. Tá? Às vezes, sem que a gente perceba, ó, olha para mim, nos cultos nossos pentecostais aí, às vezes a gente fala línguas estranhas, tem termos que a gente fala em hebraico e nem sabe. Não fala assim. Lá, ó.
o Allah, é Deus. Deus em hebraico ou na língua dos ismaelitas. Allah. Allah quer dizer Deus. Não é Alcorão, porque ali no caso o livro de Deus, porque não é um livro de Deus, é o livro de Deus segundo a visão deles, é o Corão. A expressão certa, para nós que somos cristãos que acreditamos que só a Bíblia é a palavra de Deus, a gente não fala Alcorão, a gente fala Corão. Mas eles chamam o quê? Para eles é o livro sagrado, o livro de Deus. Então eles falam Alcorão, seria o livro de Deus, o Corão de Deus. A Michelle colocou Eloá. Quantas vezes você vê as pessoas falando inglês e colocam Eloá no meio, nem percebe? É hebraico. Então tem como ir traduzindo os nomes de Deus. Tem. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Você vê, é o primeiro versículo de Gênesis. Você vê, em hebraico você vê, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Se você vê escrito, jamais você vai ler assim. Mas é bonito, muito bonito. Você consegue pôr aquele versículo do Salmo nessa fala? O 91? O 91? Se eu pegar o texto, eu consigo ler. Mas você vê, você tem, por exemplo, lá o Shema, ora diga Israel. Você tem lá o Shema, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cantado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eles cantam. Shema dizendo: o Senhor Yahvé é o único Senhor. Ou Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ouve, ó Israel. Shema quer dizer ouve. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é um. Não é único. Não, é um. Falando sobre a unidade da Trindade. Seria errado. Unidade composta da Trindade. É bonito demais, gente. É demais. Você vê, falando um pouquinho, a gente está falando, vocês já ficam desejosos de querer saber mais? Né? Fica curioso. Imagine se de fato eu soubesse ensinar mesmo para vocês. Né? Assim, alguma coisinha. A gente vai fazer um curso, pelo menos de introdução, para vocês entenderem. Você vê, o Salmo 119, você tem todas as letras em hebraico aí, Salmo 119. Aleph, Beit, Gil, Dait, Ri, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sameh, Keaim. Você tem todas as letras aí. Para falar, só você aprender a falar. Você já tem aí. Traduzido em português. Simples, né? Mas tá portuguesada. Tá portuguesada para vocês. É bonito. A língua é linda demais. A Bíblia Sagrada, gente, ela é linda demais. Eu sou apaixonado. Eu me arrepio de falar eu me emociono de falar sobre a língua. A língua original. Como a língua é linda demais. Ela é muito forte. O Luciano está falando do grego, mas agora no Novo Testamento. Como a língua original é forte. O próprio grego koiné, o grego comum, o grego popular, ele é forte. Ele tem muitos termos. Já imaginou 4 palavras na língua grega para amor? A gente só tem uma. Português só tem uma. Imagina. Uma só. Você só tem Deus na língua portuguesa, Deus e Senhor. Na língua hebraica você tem 4, 5, 6 nomes. Nome de Deus. Elohim, Eloá, El. No grego, Pedro, Pedro, né? Agapasmi Petros. E Jesus diz, Pedro diz, filho si Christos. É lindo demais. Eu vi lá do meu pastor da Vida lá,
Tá lá? Esperando para ser perdoado. Vamos lá. Então você tem, ó, Mishlei, Shalom, então é provérbio. Leia para mim aí o versículo primeiro de provérbio. Primeiro versículo de provérbio, leia para mim. Leia para mim. Primeiro versículo de provérbio. Provérbio 1. Quem lê? Vamos. Ó, esses são Provérbios de Salomão. Ou vai dar Provérbio de Salomão. É o meu top. Mishlei, chama. Original. Provérbios de Salomão. Aqui, ó. Começa assim. Em hebraico é assim. Esse Mishlei, provérbio. É a palavra correspondente para a sabedoria hebraica. E Mismor, ou Mismor, aliás, Mismor seria Salmo. Mismor le Davi. Mismor le Moshe, de Moisés. Mismor le Salomão, Salmo de Salomão. Mas está assim, né? As duas palavras correspondentes para poesia na nossa língua seria Mismor e Mishlei. Você não vai encontrar isso aí fácil. A gente que acrescenta em aula. Para que falar isso, professor? Tem que falar, vamos aprender. Não vamos ser felizes depressa, não. Ser feliz devagar. Esses termos. Oi? Não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Esses termos são apropriados, apropriadas como sinônimos, corrija por favor. Esses termos são apropriados como sinônimos de poesia. Um poema, um provérbio e mesmo o próprio estilo poético e sapiencial podem ser descritos por essas duas palavras hebraicas. Então, por favor, respeite isso. Como é importante. Agora, em Provérbios só tem escrito de Salomão? Não. Mas por que aparece o nome de Salomão? Você tem Agur e Lemuel? Por que aparece o livro abre com o nome de Salomão? Porque Salomão é um homem que, vamos usar a expressão, sacramentaliza a sabedoria israelita judaica. É a ele que é dado a inauguração desses escritos como uma literatura específica. É um escrito específico. Já tinha no Antigo Testamento, nós vamos falar sobre a sabedoria egípcia, sabedoria edomita, vamos falar sobre a sabedoria babilônica. Mas você vê, ela está lá, mas como uma literatura específica, como um livro específico, é Salomão. Começa com ele, Provérbio de Salomão. Ele traz essa marca, por isso que liga Provérbio de Salomão. Mas não é só ele que fala lá em Provérbio. Você tem o Lemuel, você tem o Agur. O que é interessante, assim, só o Antigo Testamento, realmente, o Salomão ele é o marco, né? É o marco. Da sabedoria. Mas eles não têm acesso ao Novo. Isso. Não acreditam. Não acredito no Novo Testamento. Mas no Novo a gente já vê Cristo quebrando essa coroa de Salomão, né? Sim. E o que acontece? Aqui está quem é maior que Salomão. E você sabe o que é interessante? Porque assim, por isso que para eles é muito difícil acreditar em Cristo. Sim. Porque como eles acreditam só no Antigo Testamento, e aqui não aparece alguém maior que Salomão, então eles ficam nesse misticismo, né? Todos os judeus, Lucas, que de fato se atentaram para os sinais que Jesus Cristo operou, entenderia que ele era o Messias. Mas como os judeus não entenderam os moldes pelos quais Jesus se apresentou, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Que Messias que eles precisam no momento em que eles vivem? Um Messias que libertam eles das garras de Roma. E desde Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, eles são tributários de povos diferentes. Eles querem um Messias que liberte essas amarras. Jesus vem libertar dessas amarras? Não. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Eu não vim senão para buscar as ovelhas perdidas, perdidas no sentido de pecado, não no sentido político. Eles queriam um libertador político. Por isso que Jesus nasceu. Mas, antes da palavra para Israel, um homem muito sábio conseguiu perceber, de maneira bastante própria, que os sinais que Jesus Cristo estava fazendo eram sinais que apontavam de fato para que ele era o Messias. Nicodemos,
Rabi, Rabi, hebraico, Rabi, sabemos que tu és mestre, sabemos que tu és didáscalos. Rabi, sabemos que tu és didáscalo, tu és professor, tu és mestre, porque ninguém faria o quê? Os sinais que tu fazes se Deus não fosse com ele. Nicodemos percebeu que Jesus era Messias. Ele se dobrou. Capítulo 7, São João se converte. Está convertido. Ele entendeu, mas não foi todo mundo que entendeu. Não foi. Misael. Existe a questão da descendência de Davi. Né? Isso. Porque ele reconhece Jesus também como descendente. E Salomão, ele é filho de Davi. É. Então existe muita questão. Jesus, filho de Davi. Isso é bem mesmo. Só vai pregar sobre o texto lá do Sérgio Jericó bem quem de fato souber o que é filho de Davi. Se não souber o que é filho de Davi, não prega direito. Passa batido. E é lindo demais. Não dá para passar batido. É lindo demais. Vocês percebem que essas minúcias, esses detalhes pesam tanto no texto? E que se você não percebe essas expressões, a gente passa por cima. Todos os milagres. Por que quantos leprosos Jesus curou? Para a gente fechar aqui, vou marcar aqui, eu vou seguir na poesia, sabedoria do Antigo Testamento próprio. Quantos leprosos Jesus Cristo curou? Só 10? 10 ali foi numa vez. Se tu quiseres, Senhor, você pode me tornar limpo. Quero ser limpo. Outros ele cura 10. Tá. Por que só um ele manda se apresentar ao sacerdote? Vai, apresenta-se ao sacerdote e leve a oferta correspondente à cura de lepra. Por que ele manda só isso? Você sabe? Vocês sabem? Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está mandando um recado. Aquele que vocês estavam esperando já está no meio de vocês. Mas vocês não perceberam ainda. Cura de um leproso, cura de um cego, o paralítico no tanque de Betesda, ressurreição de um morto. Todos esses eram sinais, placas de sinalização que estavam apontando o Messias que está entre nós. Quando eles ouviram que o leproso tinha sido curado, ficaram tudo doido, porque havia na tradição judaica a esperança de que quando o Messias aparecesse, ele daria sinais. Jesus está dando sinais, só que o Messias que Jesus não é o Messias que se encaixa na expectativa política dele. Jesus está dizendo: o meu reino não é deste. É nesse tempo, Senhor, que tu restaurarás o reino a Israel? Não. Eles aguardam o monarca. Eles aguardavam o monarca que subisse no cavalo, pegava a espada, vamos lutar contra Roma. O que aconteceu no ano 70 é o que eles esperavam. Uma guerra contra os romanos. Aconteceu no ano 70. Isso que eles esperavam. O que aconteceu com Israel? Foi varrido do mapa. Ano 73, massacre de Massá. Ano 158, mais ou menos, outro massacre. Israel some do mapa. Só vai voltar a ser nação 1900 anos depois. Por quê? Porque não aceitaram o Messias verdadeiro. Mas a Bíblia diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Abba, Adonai. Filhos de Deus. Papai, Abba, Adonai. Isso, bem Adonai. Filho de Deus. Foi quebrando o processo. É interessante, sim, que até hoje as pessoas veem o evangelho dessa forma. O evangelho se enquadra as pessoas, né? Não que as pessoas têm que se enquadrar ao evangelho. Isso, porque esse é o grande problema. Por exemplo, antes, eles não acreditavam que era Cristo porque eles se enquadravam nos paradigmas dele. Justamente. E hoje eles também não acreditam no evangelho porque eles se enquadram. Sim, lógico, porque vai de encontro. Quando é que eles vão aceitar que Isaías 53 é o Messias? O texto que os judeus menos gostam é Isaías 53. Se você falar Isaías 53 para eles nem conhecem. Tem judeus que nem gostam de falar, porque é um texto que dá muito trabalho para eles poderem explicar para as pessoas que ali não é o Messias. Porque a maioria das pessoas que lê aquele texto vai entender que ali é o Messias. E
E qual foi o homem na história dos judeus que mais se encaixou em Isaías 53? Jesus. Mas eles não querem acreditar. E ele vê Jesus como. Não entendi. Ele vê Jesus como assim, Como um judeu, como um grande homem, um profeta que talvez você vê aqui, mas um homem comum. Não é um homem, um rabino, alguém assim que foi importante tudo, mas não o Messias que eles aguardam. Eles estão esperando o Messias. Eles têm uma oração dessa forma. Dessa forma. Eles têm uma oração dizendo: passa o tempo que for, mas eu sempre estarei preparado para a sua vida. Para a sua vida, que é o ser Messias. Paulo também inventou muita oposição deles. Por causa disso. Paulo está doutrinando a igreja. Tentando provar para eles que era assim, mas eles não aceitavam. Entendeu? Eu comprei o Corão. Sim. E eles batem muito em cima disso. Tá? Eu sei. Muito em cima disso. Eu sei. Essa questão de, para nós, como cristãos, a gente lê eles impuro. Mas para eles, não existe outro Deus. Senão Alá. Pronto, aqui na minha cabeça. O Alá é o mesmo Deus dos judeus, que é o Deus de Abraão. O pai de Ismael é Abraão. Então é o mesmo Deus dos judeus. Só que a leitura é o livro texto dos judeus do Antigo Testamento e o livro texto dos islâmicos é o Corão. Ali na estação de Jundiaí tem uma mesquita. Palestina, é o dos islâmicos. E aí eles colocaram uma faixa bem grandona assim há um tempo atrás, acho que até tiraram já. Falou assim: Alá não tem filhos. Tipo assim, Alá não tem filhos. Porque tudo aponta Cristo, né? Como Sim, é porque é um nome muito forte, né? Esse negócio de filhos para eles é um nome muito forte. Ou seja, como a gente coloca Jesus como filho, para eles não aceitam. Professor, só um último comentário. Sim. Eu conheci um mestre que estuda muito, né? Pietro Belo. Já falei. Já viu? Já falei. Então, eu estava conversando com ele falou assim que eu perguntei que estilo é sobre o Isaías 53. Sim. E ele falou assim para mim que ele estava citando, Isaías estava citando alguém que sofreu e tal, mas você não acredita que é Cristo? Não, Cristo era apenas um homem bom, mas não é Cristo ali. Mas você acredita um filho? Então quem é aqui? Ele acredita que algo que Isaías citava de alguém aleatório que sofria. Mas você vê, mas qual homem? E ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Machuca muito o ego deles. Machuca, fere ele, porque é um texto que, se você pega no YouTube, Isaías 53, por que os judeus não gostam desse texto? Coloca no YouTube, coloca no Google, coloca Isaías 53, por que os judeus não gostam desse texto? Por que os judeus desconhecem? Eles não gostam desse texto, eles nem leem, os rabinos não gostam, não leem esse texto em sinagoga nenhuma. Se pudesse, eles até tiraram. Eu sei que assim como qualquer que homem que faria isso. Amém? Tirou a oferta do café? o castigo que estava sobre ele nos traria paz. Aí que está, né?